Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E um estudo realizado no Amazonas apontou a eficácia de um remédio contra casos graves da Covid. Conforme a pesquisa, os pacientes tratados com a proxalutamida tiveram risco 92% menor de morrer pela doença. O uso do antiandrogênio proxalutamida, medicamento receitado para pacientes com câncer de próstata e mama, pode ser eficaz no tratamento de casos graves da Covid-19. Foi o que sugeriu uma pesquisa clínica brasileira realizada no Amazonas pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology. Os testes foram realizados em 600 pacientes em mais de 10 hospitais de 9 municípios do estado em um período de 14 dias. Segundo os pesquisadores, o medicamento reduziu o número de mortes de pacientes em 92,2% e o tempo de internação foi quase 3 vezes menor. O medicamento ainda diminuiu a progressão da doença. A redução foi de mais de 60% na necessidade de intubação e houve uma melhora clínica até 6 vezes mais veloz. Para os autores do trabalho, a droga pode ser uma das primeiras testadas para tratar a variante descoberta no Amazonas em novembro de 2020, que tem maior potencial de transmissão. E o governo do Amazonas abriu 6 novos leitos de UTI para receber pacientes com Covid de estados como Acre e Rondônia. Essas ações fazem parte da Operação Gratidão para retribuir a ajuda recebida durante a segunda onda de coronavírus, quando mais de 500 pessoas foram transferidas do Amazonas para outros estados. A ocupação nas UTIs está nesse momento em 78%. O estado ainda segue com alto risco de contágio. E olha só, começou hoje a fase mais restritiva da quarentena no estado aqui de São Paulo. A chamada fase emergencial proíbe o funcionamento de lojas de material de construção, a prática de atividades esportivas coletivas, cerimônias religiosas e a retirada de alimentos em bares e restaurantes. As escolas devem antecipar os recessos de abril e outubro e uma determinação do prefeito da cidade de São Paulo é o fechamento das escolas das redes públicas e privadas até o dia 5 de abril. O governo também informou que praias e parques devem permanecer fechados. E mudando de assunto, o preço dos medicamentos deve ter alta de quase 5%. O aumento foi publicado hoje no Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou um aumento de até 4,88% nos preços de remédios. A regulação é válida para mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. A decisão foi tomada pelo Comitê Técnico Executivo da CEMED, que é vinculada à Anvisa, em reunião na última sexta-feira. A entidade auxilia o governo no controle dos reajustes de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo o aumento máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro. O aumento de preços veio 15 dias antes do esperado, já que os preços deveriam ser modificados apenas em 31 de março de cada ano. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um acordo com a indústria farmacêutica para que o reajuste anual de todos os remédios fosse adiado por 60 dias por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus. E o aumento nos preços de remédios de até 5,21% aconteceu em junho. O Ministério da Saúde assinou um contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik, vacina russa contra a Covid. As doses serão importadas pelo laboratório União Química. Segundo o Ministério, o cronograma inicial apresentado pela empresa prevê a entrega de 400 mil doses da vacina até o fim de abril, seguidas de 2 milhões no fim de maio. O restante deve ser entregue até o fim de junho. O imunizante russo ainda não tem registro ou aval para o uso emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A vacina apresentou eficácia de 91% contra a doença, segundo resultados preliminares publicados na revista científica The Lancet. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. E nos destaques internacionais, a Alemanha tirou regiões da Espanha e Portugal da lista de áreas de risco para o coronavírus. As Ilhas Baleares da Espanha, Castela-La Mancha, Valência e regiões da Extremadura, entre outras, não são mais consideradas áreas de risco do coronavírus. Ou seja, os viajantes de lá não precisarão ficar em quarentena ao chegarem na Alemanha. Ainda assim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria de Bar, disse que o anúncio não é um convite para viajar. Na contramão, operadoras de turismo já comemoram o fato e esperam oferecer voos para Maiorca e ter um salto nas reservas de última hora para a temporada de Páscoa. A ilha de Maiorca é um dos destinos turísticos estrangeiros mais populares da Alemanha, que também atrai muitos visitantes da Grã-Bretanha. E ainda na Europa, os holandeses compareceram às urnas nesta segunda-feira para o primeiro dia das eleições legislativas, consideradas um teste da gestão da pandemia pelo atual governo. O país tem enfrentado uma onda de protestos contra as medidas impostas para tentar conter a disseminação da Covid. A votação só termina na quarta-feira e é vista como um teste da gestão da pandemia pelo atual governo. Mas a expectativa é que o primeiro-ministro Mark Rutte continue no posto para seu quarto mandato. Os locais de votação abriram as portas nesta segunda-feira para pessoas com mais riscos de contrair a Covid-19. Tradicionalmente, as eleições acontecem em apenas um dia, mas este ano, devido à crise sanitária, o processo foi estendido. As pesquisas apontam o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia do primeiro-ministro Mark Rutte, no poder desde 2010, como grande vencedor com 25% das intenções de voto. Ele aparece muito à frente dos 13% projetados para seu principal rival, o Partido para a Liberdade do deputado contrário ao Islã Geert Wilders. O coronavírus dominou a campanha, deixando em segundo plano temas como a imigração, o principal assunto das eleições anteriores. Medidas estritas permanecem em vigor no país para tentar frear o novo coronavírus. A instauração do toque de recolher no fim de janeiro provocou os maiores distúrbios na Holanda em 40 anos. No domingo, a polícia usou jatos d'água em Haia para dispersar um novo protesto contra o governo. E para encerrar, olha só, a cerimônia que marca o início do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio 2020 acontecerá sem a presença de espectadores no dia 25 de março em Fukushima. Um dos momentos mais esperados de uma Olimpíada foi alterado para os Jogos deste ano. O comitê organizador da competição confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica vai ocorrer sem a presença de espectadores no dia 25 de março. De acordo com o comunicado da Tóquio 2020, a cerimônia vai ser exibida ao vivo pela televisão. Quase 3.000 pessoas deveriam comparecer ao evento, que será celebrado simbolicamente no departamento de Fukushima, 10 anos após o triplo desastre na região. Um terremoto violento, seguido por um gigantesco tsunami e um grave acidente nuclear. Por causa da Covid-19, as Olimpíadas foram adiadas de 2020 para este ano. O número de participantes é bem restrito e o programa da cerimônia do revezamento foi simplificado. O público será autorizado a acompanhar o revezamento através do Japão, mas com regras rígidas como evitar concentrações e uso obrigatório de máscara. A decisão crucial sobre a presença de torcedores do exterior durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser anunciada antes do início do revezamento da tocha. O governo japonês está inclinado a proibir a entrada dos torcedores procedentes de outros países pelo temor do aumento de contágios do coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.